conexão, não sei se vai melhorar. A gente vai tentando fazer aqui para ver se vai funcionar. Quando nós lemos esse texto, no versículo de número 24, ele fala a respeito de um relacionamento que é cada vez mais difícil de se encontrar. Hoje em dia, se você abrir uma página no Facebook ou um perfil no Instagram, você vai ver pessoas que têm milhões de amigos, milhões de seguidores. Eu não sei quantos você tem. Eu tenho acho que quase 5 mil, mas não conheço quase ninguém dali. E meu perfil é um perfil comercial. Então a gente usa ele muito mais para trabalhar, né, Cris? Do que, de fato, para interagir com as pessoas. Mas também usamos para poder divulgar o nosso trabalho e pregar a palavra de Deus. Assim, nós alcançamos pessoas por muitos lugares. Quando nós falamos sobre amizade, a amizade é algo muito importante. Imagine você mudar de cidade e morar num lugar. Eu morei na cidade de São Paulo no ano de 2001 e por meses, como nós acordávamos muito cedo, saímos para trabalhar e lá é muito frio, eu não conhecia o vizinho do lado, nem do outro, nem da frente. Eu nunca vi essas pessoas, nunca. Porque eu saía às 4 da manhã e voltava por cerca de 5h30, 5h40 da tarde. As pessoas não tinham tempo de se conhecer. São Paulo é uma cidade que tem 20 milhões de pessoas. Então é praticamente impossível você conhecer alguém, a não ser que você viva num bairro um pouco menor. Morava num bairro grande. Então era um pouco mais difícil. Às vezes a gente sai na rua e olha para as pessoas e a pessoa fala: Pai do Senhor, pastor. Eu falo: Pai do Senhor, meu filho, Deus te abençoe. Ou então alguém chega: E Éder, tudo bem? Como é que você está? Não tem noção de quem é a pessoa. Porque a gente acaba sendo mais conhecido do que conhecendo as pessoas. E também os cabelos começam a ficar meio branco, apesar que eu não tenho cabelo. Mas tem cabelo na sobrancelha, né? Às vezes com um cabelinho branco que cai assim. E a gente vê que está ficando velho, né, Maria Lúcia? Aí fala, os 40 já passou. Então a gente vai meio que esquecendo o nome das pessoas. Essa caneca aqui, ó, deixa eu mostrar para a câmera que eu sei que ele está assistindo. Ó. Foi meu amigo João que me deu, esse rapaz aqui do lado. Ele é policial, sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Vocês estão vendo aí? Aí, ano passado, não, retrasado, ele veio aqui em casa, trouxe essa caneca para mim. Escreveu assim, ó: Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Ó, roubou do Alberto Carlos. Do jardim de infância ao, colocou aqui, ó, símbolo do infinito. Grande abraço, João Brito, 2022. Nós nos conhecemos no ano de 1986. 1986. 86? Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7. Não, 1987. Não, 88. 1988. No Jardim de Infância, Menino Jesus. Sabe onde fica? Ali na Bugia? Então, desde o ano de 1988. Vamos fazer conta aí. 88. 98. 2008. 2018. Já deu 30 anos. Com mais 6, é isso? É isso? 30, são 36, quase 35 anos de amizade ininterrupta. Nós viajamos ano retrasado, foi isso, Cris? E passamos na casa dele lá na Serra. E, enfim, somos amigos até hoje, graças a Deus. Esse rapaz que eu estou falando, ele me conheceu quando eu tocava no trio elétrico, fazia shows e tal. E ele vem de uma família católica, até que um dia ele conheceu uma bela moça, que na verdade foi eu que apresentei ele para ela. Eles começaram a namorar e ela era da igreja. E naturalmente ele foi apaixonado por ela. Para onde? A igreja. Eu toquei no casamento deles. E antes disso tudo acontecer, certa vez ele me fez um convite. Ele disse assim: O que você vai fazer hoje à noite? Aí antes de eu responder, ele falou: Eu já sei que você não vai fazer nada, que você não faz nada. Eu tinha acho que 15 anos de idade. Ele falou: Eu estou indo numa igreja ali, vamos lá comigo? Eu falei: Rapaz, eu sou de igreja, o negócio é curtir a vida, eu não gosto dessas coisas de igreja. Não, vamos lá, vou passar na sua casa. Eu sempre morei nessa mesma casa aqui. Deu domingo, quase 7 horas da noite, e chega de bicicleta na porta da minha casa, todo arrumado, para ver a namorada, claro, né? Vamos na igreja? Eu falei: Rapaz. E insistiu tanto. Eu falei: Tá, vamos embora. Aí fomos à igreja. Pastor Marcelos. Se o senhor estiver vendo, um abraço para o senhor, pastor Marcelos. Isso é no ano de 1998. Não, 1999.
exatamente, em junho ou julho de 1999. Eu também já perdi as contas de quantos anos tem. Eu não tinha roupa para ir na igreja, não tinha Bíblia, não tinha nada disso não. Eu achei uma Bíblia meio usada lá em cima, que também ninguém usava, ela só estava empoeirada. Peguei essa Bíblia e fui para a igreja, a primeira igreja batista em Conceição na Barra, aquela ali em frente à rodoviária, que hoje quem pastoreia é o pastor Jonaías. Quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu senti foi falta de ver algumas imagens, porque não tinha nada lá. Eu fui criado na igreja católica, então achei estranho aquele povo cantando. E não tinha nada muito para fazer, não tinha aquele senta, levanta, não tinha lá as bênçãos, os negócios, não tinha nada disso. Eu sei que depois que eles começaram a cantar uma música Rompendo em Fé, aquela música ela entrou no meu ouvido e desceu no coração. E eu sei que no final de tudo, quando eu me dei por conta, eu já estava lá na frente, aceitando Jesus. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Não sabia o que eu estava fazendo. O pastor não fez apelo. Esse rapaz estava do meu lado, João Brito. E ele falou assim: cara, você quer aceitar Jesus? Eu não sabia nem o que era isso. Eu falei: não quero. Mas em meio à música, em meio à emoção, não sei. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Quando eu saí dali, eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eu vou dizer lá em casa agora que eu sou crente? Porque todo mundo era católico, e católico mesmo. O povo aqui era fervoroso. A minha mãe fazia parte do grupo que limpava a igreja, que organizava os dízimos na igreja. Então, todo sábado à tarde era compromisso da minha mãe sair para limpar a igreja, todo sábado. Minha mãe tinha uma imagenzinha de Maria, que era um abajur que ficava do lado da cama dela, e tinha aquela Bíblia grandona Ave Maria aqui em casa. Tinha um monte de coisa assim. Falei: agora ficou difícil, né, Maria Lúcia? Como é que eu vou falar para os amigos? Eu era novo, bonito, tinha muitas namoradas, namorador. Que eles não gostam, mas eu era meio perturbado das ideias aí. Porque imagina eu, novo, bonitinho, em cima do trio elétrico, que um monte de gente lá. A vida de um adolescente, né? Naquele dia, eu não encontrei Jesus, eu fui encontrado por Ele. E eu não o aceitei. Foi Ele que me recebeu. Muitas coisas difíceis aconteceram, até hoje. Nesse meio tempo, já fui para a delegacia, já fugi da polícia, já me envolvi com coisa errada. Um monte de coisa. Mas em todas essas vezes, todas, sem exceção, todas essas vezes, o meu amigo João estava lá. Mesmo que não fosse fisicamente presente, mas ele estava lá. Um dia que ele teve um problema de ordem muito, muito grave, e eu não sabia o que fazer. Eu liguei para ele e falei assim: João, o que eu faço? Ele disse: eu não estou na Barra. Vá até a delegacia, procure o delegado e o sargento fulano de tal, diga que eu estou aqui, e qualquer coisa para eles me ligarem. Não foi isso, Cris? Nós chegamos à delegacia com um problema muito sério que havia acontecido, inclusive estavam envolvendo a igreja. Quando nós chegamos lá, o outro sargento veio falar comigo. A primeira coisa que ele disse foi assim: você é amigo do João, né? Eu falei: sou. Por quê? Ele falou: porque ele acabou de me ligar aqui. Ele estava em Vitória. E como eu estava com um problema aqui na Barra que eu não poderia resolver, ele fez essa ligação. Então a nossa amizade, ela vai além do tempo. Ela passou por décadas, passou por muitas coisas. Os nossos filhos já são grandes, sabe? E nós estamos aqui. Agora no dia 24 de fevereiro, João faz 41 anos de idade. Quando eu leio esse versículo da Bíblia e olho, eu vejo que ao longo do tempo, Deus preparou uma pessoa, colocou na minha vida, e essa pessoa, usada por Deus, pelo Espírito Santo, me apresentou o melhor da vida, Jesus Cristo. Você imagina que em 1988, mais ou menos, 89, sei lá, Deus tinha um plano num jardim de infância, onde Ele coloca dois meninos, um preto e um branco, ali, parecendo o Greg e o Chris.
e faz com que aquela amizade dure por anos e por anos e por anos e por anos, até que um dia lá na frente, ele faz com que esses dois rapazes vão para a igreja, conheçam o Senhor Jesus, vivam suas vidas, e um deles hoje se torna um pastor, que sou eu. Havia um plano de Deus traçado, ó, lá atrás, assim como diz o salmista Davi: antes que eu existisse, eu fosse fundado no ventre da minha mãe, antes da fundação do mundo, o Senhor havia me concebido. Já havia um plano de Deus para que isso acontecesse. Por quê? Porque ele usou esse subterfúgio aqui, ele usou essa arma chamada amizade. Por isso, o texto que nós lemos aqui, ó, eu gostaria que você lesse comigo. Deixa eu botar na tela para o pessoal que está em casa, agora está passando a imagem direitinho. Diz no versículo de número 24, do capítulo 18 de Provérbios: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou pode alegrar-se, ou pode celebrar, ou pode até se gabar. Mas não há amigos. O texto diz que há amigo no singular. Singular quer dizer um só, que não tem igual, que não tem parecido. Tudo que é singular representa um só. Há amigo mais chegado do que um irmão de sangue, pessoa que foi parido do mesmo buraco que você. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus usou a vida de alguém para que eu estivesse aqui. Como eu era meio perturbado das ideias, às vezes eu saía de casa, ia no boteco, tomava uns goró, enchia a cara lá, fazia uns negocinhos aí meio errado também. E ia para a igreja chapado, loucão, fedendo a cachaça, cigarro, a maconha. Ia mesmo. Chegava lá doidão, não sabia nem o que estava acontecendo. E ele, irado com aquela situação, pegava pelo braço, assim, com força, me levava para fora da igreja e dizia assim: o dia que você virar homem, você volta. Deus não quer você nessa vida. Ia ficar lá vomitado, próxima igreja, não entendia nada. Essas vidas de perdição eram assim. E no outro domingo voltava de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí um dia eu disse para ele assim: João, por que você não desiste de mim, rapaz? Aí ele falou assim: é uma boa pergunta. Eu também não sei por quê. Foi essa a resposta dele. E os anos se passaram. E para honra e glória do nosso Senhor, eu estou aqui, lavado e remido pelo sangue de Jesus, pregando a palavra de Deus. Eu quero te dizer com isso a importância que existe de com quem nós nos aliançamos. Porque há pessoas que nós não podemos chamar de amigos. Eles são apenas os nossos colegas. Colega é a pessoa que tem a mesma profissão que você, ou trabalha no mesmo lugar que você. Vocês são apenas colegas. Mas às vezes dentro desse lugar nasce uma amizade. Sim ou não? Há alguém que você tem um carinho especial, alguém que te trata de uma forma diferente. E aí é importante nós de fato conhecermos isso. Quer ver uma coisa? Qual foi o primeiro pecado de morte que houve na terra? Fala aí para mim rapidinho. Primeiro pecado de morte que houve na terra, qual foi? Um irmão matou o outro, Caim matou Abel. E eles eram o quê? Irmãos. Você imagina uma situação dessa? Hoje parece mais comum, né? Você abre no jornal lá, ficou mais comum. Todo dia, o pai mata filho, filho mata pai. Virou uma bagunça. Mas você imagina que a primeira família idealizada por Deus e colocada num lugar chamado paraíso, quando eles saem dali, por inveja, por ciúmes, um irmão vai lá e mata o outro, sem motivo algum. Então eu quero dizer com isso que talvez você não tenha mais família, não tenha mais amigos, não tenha mais irmãos, mas a Bíblia dá uma característica ao Espírito Santo, chamando ele de o Consolador. Aquele que quando falta uma pessoa física, ele vem até nós e traz aquela palavra de acalanto. Um amigo verdadeiro não é aquela pessoa que vai passar a mão na sua cabeça na hora que você estiver errado. Aquela pessoa que, assim como João, vai pegar você pelo braço, levar lá fora e falar assim: conserta a sua vida, antes que seja tarde demais. Amém ou não amém? É assim.
como a Maria Lúcia orou aqui no início, às vezes nós vemos para a igreja necessitados de uma palavra de conforto, de acalanto, mas às vezes as palavras duras também elas vêm para mudar a gente. É ou não é? Se o menino apronta, você vai lá e fala, meu filho, faz isso não. Aí ele apronta de novo, não faz isso não. Aí apronta de novo, não faz. Essa criança vai mudar quando? Hã? E a Bíblia manda fazer o quê? Fustiga a criança, ó, com vara. Não estou incentivando o castigo físico, tá? Estou dizendo que quando você trata no nível de que a pessoa ela é repreendida, ela toma um choque e muda. Diz foi Davi, Davi sossega. Davi para. Davi não sei o quê. Davi, e vai falando. E meu sangue vai fervendo daqui. E vai falando. Quando daqui a pouco eu vi só um grito assim, absurdo. Quando foi ver, Davi estava com um galo na cabeça, parecendo uma bola de basquete. Que aprontando lá, bateu a cara na parede. Ficou calminho. Sossegou. E nós, adultos, infelizmente, só costumamos aprender através da dor, não é? Às vezes o amigo chega e fala, rapaz, ó, cuidado com isso aí que você está fazendo. Você sabe que não é certo. Uma hora alguém vai descobrir e vai dar ruim para você. É isso que o amigo fala. É ou não é? O amigo não é aquele que fala, não, vamos lá, rapaz, ninguém está vendo não. Tá certo, sua esposa vai saber não. Seu marido vai ver isso nunca. É ou não é? A gente acha que aquelas pessoas são os nossos amigos e não são. E realmente não são. Amigo é aquela pessoa que te repreende em amor. É a pessoa que vai te dizer a maior verdade. Dizer assim, olha, você está errado. Mude de vida, tome vergonha na sua cara. Mas, independente do que aconteça, eu vou estar do seu lado. Nem que seja para chorar com você. Há um caso na Bíblia que chama muita atenção, e é dele que nós vamos falar rapidamente essa noite, porque o tempo já passou, que ele está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Eu gostaria que você abrisse rapidamente. Quem está em casa pode acompanhar aqui pela tela que vai aparecer para você, se o computador não travar de novo e a internet ficar boa, né, Cris? Está aqui tentando ver se a Net Barra, a Real Life ou a do Daniel lá, que eu esqueci o nome. O povo patrocina a gente. Eles patrocinam tanta coisa que não... eles não patrocinam a gente. Misericórdia. Um dia a gente vai ter a graça de Deus para isso. Evangelho de Marcos, capítulo de número... Eu falei Mateus? É Marcos. Eu falei Marcos ou Mateus, gente? Mateus. Misericórdia. Não, Marcos 2. É a idade, Sheila. Marcos, capítulo de número 2. Todos acharam? Amém ou não amém? A internet hoje está uma benção aqui, misericórdia. Está travando tudo. Deixa eu fechar umas telas aqui para ver se vai. Vai meio travadinho assim, mas vai. Como eu disse, se não ficar bom, o povo ouve só no áudio, né? Marcos é o segundo dos evangelhos, apesar de os estudiosos dizerem que foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, melhor dizendo. Está logo depois de Mateus. Mateus, você passa aí os 28 capítulos de Mateus e você vai chegar no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Por que o Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho significa as boas novas. E Marcos não tinha boas novas para contar ainda. Então ele conta as boas novas de Jesus. Amém ou não amém? Isso acho que agora destravou aqui. Vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo de número 1. Está meio travadinho aí, mas vai destravar daqui a pouco. Vamos destravar, se assiste travado assim mesmo. Todo mundo achou?
está escrito no versículo de número 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Está falando de Jesus. Jesus estava passando por aquela região. Então ele está na região de Cafarnaum, ele entra numa casa. Jesus, quando entrava numa casa, ele estava ali com seus amigos. Assim como quando ele ia a Betânia, ele ia para a casa de Marta e Maria e Lázaro. Ali ele comia, bebia, conversava, contava histórias, orava pelas pessoas. Quando o povo descobria que ele estava no lugar, fazia aquela fila de gente para ir lá curar todo mundo, abençoar todo mundo. E nesse dia, Jesus está em Cafarnaum e ele entra em uma casa. Ele fica dentro daquela casa. E as pessoas vinham, ora por mim, me cura, faz isso, faz aquilo outro. Esse texto que nós estamos lendo diz o seguinte, a partir do versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes o que, irmãos? O que, irmãos? A cura, a campanha, o elo da campanha, o vale do sal, o saquinho de passar, o saquinho não, a toalhinha de passar na cara lá, era o que? A palavra de Deus. Me diz uma coisa aqui, por que as pessoas têm dificuldade em ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus? É porque dá sono? Pode falar. É porque é chato? Por quê? A palavra de Deus, ela é a única coisa que pode mudar a sua vida. Nenhuma campanha, nenhum propósito. Você pode vender tudo que você der, levar em qualquer igreja no mundo e fazer um propósito com Deus. Isso não vai mudar a sua vida, só vai te deixar mais pobre. Porque Deus, ele não precisa do seu dinheiro. O nosso sistema precisa. Deus não, ele é o dono do ouro e da prata. Imagina, Deus, ele levanta pessoas, aliás, ele abençoa a pessoa e levanta pessoas para que essas pessoas abençoem a obra dele. É assim que funciona. Deus, ele te prospera não para que você tenha mais, mas para que você abençoe cada vez mais pessoas e a obra dele. Então Deus, ele vai levantar pessoas sim. Jesus chega a dizer assim, olha, se vocês não quiserem falar do evangelho, vai chegar um momento em que as pedras vão clamar. As pedras não se refere a paredes, não. Quer dizer de pessoas que a gente vê à margem da sociedade. É por isso que de vez em quando você vê um mendigo na rua gritando o quê? Se arrependam, Jesus está voltando. Não é assim? Converte um pai de santo, uma mãe de santo, fala, nossa, mas essa pessoa vivia na encruzilhada, batendo pemba lá e agora está falando de Jesus. São os improváveis. Essas são as pedras que Deus, ele levanta no meio da nossa geração e cumpre aquilo que está escrito lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo diz, que Deus, ele usaria as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e aquelas que não são para confundir as que são. Ah, eu fiz o curso da Bíblia, eu estudei, eu fiz teologia, eu tenho tantos diplomas. Você está fazendo o quê? Ah, não serve para nada. É só uma boca aberta, com um papel pregado na parede. Nesse caso aqui, gente, Jesus está numa casa e estando naquele lugar, as pessoas iam se ajuntando, mas ele sabia que elas não estavam ali por causa do que ele estava falando. Elas estavam ali por aquilo que ele poderia fazer por elas. É tanto que na multiplicação de pães e peixes, junta 5.000 pessoas, no caso 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e eles queriam o quê? Queriam, só comer. Aí Jesus vai e alimenta o povo, e logo em seguida ele começa a pregar, e o texto diz que as pessoas aceitam Jesus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Diz que elas vão, quando ele começa a pregar a palavra e repreendê-los, as pessoas vão embora. Não é isso? Pedro chega para ele e fala, Senhor, as pessoas estão indo embora. O seu discurso é muito duro. O que Jesus fala? Realmente eu preciso mudar. Eu tenho que atualizar a Bíblia. Eu tenho que abrir uma igreja inclusiva. É isso que ele fala? Sim ou não? O que ele fala, irmãos? O que ele fala? Manda ele ir também. Fala para Pedro, você está incomodado? Vai embora você também. Aí Pedro tem aquela revelação e fala, Senhor, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí Jesus fala com ele, não foi carne nem sangue que te revelou. É isso. A palavra de Deus não serve para que você conheça mais versículos. Ela serve para duas coisas. Para nos limpar, assim como
Jesus conta a parábola lá de que os galhos são limpos e os ramos são limpos. E para que nós nos tornemos, irmãos, indesculpáveis diante de Deus naquele grande dia. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos condenados ou absolvidos. A palavra de Deus era como se fosse um mapa, onde você pudesse abrir ela ali, ó, e ver o caminho que você deve seguir. Você olha para aquele mapa, vê uma estrada e fala, bom, mas nessa estrada aqui é muito perigoso. Tem leão, tem cobra, tem buraco, tem ponte para atravessar, tem um pedaço que tem que passar nadando. Como é que faz? Segue o mapa ou toma um atalho? Como é que faz? Segue o mapa, igual quando eu vou viajar com o Cris. Se nós vamos viajar de novo, né? Aí o GPS está assim, na rua não sei o que, vire à esquerda. Não, vire à direita. Só que não tinha estrada para a direita, só tinha para a esquerda, não é, Cris? Aí o GPS está insistindo. Na tantos metros, vire à direita. A gente olhava assim, não tinha, só tinha um barranco para a esquerda, para a direita, né, Cris? Só tinha como virar para a esquerda. Falei, Cris, eu vou virar para a esquerda, porque não tem como virar para a direita. Às vezes, no caminho que nós estamos andando, nós vamos encontrar atalhos que nos prometem levar mais rápido a felicidade, a cura, a bênção, a prosperidade. Mas está escrito que há caminhos que parecem que são bons aos olhos dos homens, mas no final deles, lá no finalzinho, a Bíblia diz que são caminhos de morte. Perdição não, se perder, você se encontra e volta. E depois que morre, como é que faz? Já era. É isso. Jesus está neste lugar aqui nessa casa, anunciando a palavra de Deus. Se juntam muitas pessoas. E o texto diz no versículo 3: e vieram ter com ele conduzido um paralítico. Diga paralítico. Trazido por quantas pessoas? 4. Quantas pessoas? 4. Bom, ou ele era meio gordinho assim igual eu, apesar de 4 homens para carregar. Tá rindo de que, Sheila? Vigia. Sheila tá amarrado, Sheila. Tá rindo de mim ali. Tô na academia, gente. É sério. Ou ele era, Maria Lúcia, bem gordinho assim, rechonchudinho. Não sei. Ou a situação necessitava que fosse mais de um. Sabe o que isso quer dizer? Olha para cá. Existem momentos em que você pode estar na posição do paralítico que precisa de ajuda, ou você pode estar na posição de um desses 4 amigos que vai ajudar. Bom, quantos paralíticos eram? Um só. Não, o paralítico era um só. E tinham 4 amigos, certo? Mas e se tivessem 3? Não iria dar certo. Porque precisavam de 4 pessoas. E se fossem só 2? Também não daria certo. Assim como a irmã Maria Lúcia procurou no início do culto, ela disse assim: nós nos juntamos como igreja e fizemos essa oferta para pagar os microfones. Quando é para mais pessoas, não é fácil. Não é fácil. Mas é menos difícil. Sim ou não? Se cada um de fato contribuir um pouquinho, aquilo que parece muito não fica pesado para uma só pessoa. É ou não é? É por isso que ninguém faz nada sozinho. Ué. Alguém tem que limpar a igreja, o banheiro, a água no filtro, montar essa transmissão aqui que dá um trabalho terrível, estudar, ler a palavra, mexer no som, cantar, ministrar o louvor, orar pelas pessoas, receber você ali na porta. E assim vai. A obra de Deus ela é feita por muitas mãos e não há ninguém que seja menos importante ou mais importante. Aqui somos todos servos. Quem não serve para lavar um banheiro não serve para pregar a Bíblia atrás de um púlpito. Não serve. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Amém ou não amém? É assim. Aqui somos todos iguais, estamos todos na posição de servos. Aquele homem paralítico, ele ouve falar que Jesus estava numa casa
E os amigos, os 4 amigos, se juntam para conduzir esse homem até Jesus. Bom, mas 4 pessoas para levar ele até Jesus. Talvez cada um segurando um braço, um na perna, outro na outra, foram carregando ele. Mas chegando no lugar, tinha tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, que pela lógica eles poderiam falar assim: bom, a gente volta amanhã ou volta mais tarde, porque não tem jeito, não tem como, tem tanta gente aí, não dá nem para ver Jesus. Eu sei que ele está ali dentro. Você não ouve e não lê, não está escrito nada que o paralítico tenha dito, mas esse texto, ele mostra a atitude desses 4 amigos. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele, ou seja, eles não podiam se aproximar de Jesus, por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde Jesus estava. Eles arrancaram a telha da casa e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Imagina, Jesus estava ali pregando, falando a palavra de Deus com as pessoas, estavam ouvindo. De repente vem um barulho do alto. Você pensa que o teto está desabando, desmoronando. Não, você vê uma mão entrando por dentro do teto e arrancando uma telha. E outro puxando o caibro para o lado. Tudo bem que naquela época era feito de palha, né? E eles vão arrancando e vão tirando, e vão arrancando e vão tirando. E a luz do sol vai entrando ali onde estava Jesus. Eu imagino aquela multidão dentro daquela casa, não devia ser uma casa muito grande, parando e olhando para o teto, falando: meu Deus, esse povo está ficando doido. Porque assim, eles começaram a arrancar o teto, e ao invés de alguém botar a cara ali e olhar, eles já pegam a maca onde estava deitado o paralítico, amarram nas cordas, e já descem ele por ali, igual aqueles efeitos do show de Michael Jackson, que era descer no meio do palco, assim. Gente, sério. O esforço foi levar esse homem até onde estava Jesus, certo? Chegando onde estava Jesus, eles viram que não era possível ir até Jesus. Ao invés de desistir, eles fazem um esforço agora sobre-humano, que é arrumar corda em algum lugar, não sei como é que eles fizeram aquilo, amarrar, levantar esse homem, botar no ombro, depois de subir, arrumar uma escada e subir os 4 com ele para cima do telhado, ele sem deixar o homem cair. De cima do telhado, arrancar o telhado, o teto daquela casa, e ele segurando na força para não cair junto, ir baixando ele, baixando, 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 até chegar na presença de Jesus. Foi muito esforço. Foi ou não foi? Às vezes a gente convida a pessoa uma vez, chama a segunda. Fulano não quer nada com Deus, não. Deixa eu ir para lá. Não é assim que a gente faz? Talvez falte da nossa parte mais esforço. E eu não estou falando nem dos de fora, eu estou falando dos de dentro. Dos da nossa família. Daqueles que falam na cara da gente: eu não quero ir para a sua igreja, não. Para de mexer o saco, esse negócio de Deus, de Jesus, de igreja. Vai você. Mas a Bíblia diz que se nós não fizermos por aqueles da nossa família, nós somos piores que os incrédulos e negamos a fé. Não deixe de falar, de fazer, nem de convidar, não. Para que um dia, se eles não quiserem, de fato, você possa chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Mas eles não quiseram. Aí Jesus vai dizer: bom servo e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E depois eles acertam as contas para lá com Jesus. Faça sua parte. Poxa, mas é difícil. É difícil mesmo. É muito difícil. É bem possível que esse homem, se ele fosse são, nenhum dos 4 estaria ali, ou melhor dizer, nenhum dos 5. Foi necessário que um deles ficasse aleijado para que os 4 se juntassem e levassem esse paralítico à presença de Jesus. Naquele momento, 5 dos amigos foram à presença de Jesus por causa do problema de um deles. Aí o texto continua dizendo aqui, verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Espera aí. Mas ele foi ali para poder ter pecado perdoado ou para poder ser curado?
Para quê? Ser curado. Mas sendo curado, ele iria morrer de alguma outra coisa, não iria? Tanto que ele não está vivo mais até hoje. Pois ele morreu de alguma coisa. Quando Jesus olha para ele ali, Jesus vê aquele homem descido na maca, na sua frente. E o texto diz aqui, que Jesus viu a fé dos amigos dele, não era a fé dele. Olha para cá, preste atenção nisso. Por causa da fé dos amigos daquele paralítico, aquele paralítico teve os seus pecados perdoados. Você já parou para pensar nisso? Que talvez por uma atitude sua, Deus pode perdoar uma alma e salvá-la? E a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Aí a questão está: que tipo de amigo nós temos sido para as pessoas que nós dizemos sermos amigos? Porque tem gente que se transforma na presença dos outros, né? Certa vez, o apóstolo Paulo, quando ele vai a Jerusalém, encontra Pedro. Ele observa que Pedro, quando estava com os outros apóstolos e com os discípulos, ele exortava, falava, era enérgico, era um homem de dura serviço e falava com as pessoas de uma forma muito dura. Mas quando ele saía de perto deles, encontrava os caras do encontrava a galera que gostava de uma piada indecente, de falar coisas que não convém, ele virava o boa praça, virava o bom vivan, virava aquele cara legalzão que todo mundo gostava. E Paulo, como usou a vida dele, o ministério dele apenas para pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, a Bíblia diz que houve um cisma tão grande entre Pedro e Paulo que nunca mais eles se encontraram, nunca mais. Porque quando eles se encontram, a Bíblia diz que Paulo redargue, repreende Pedro na cara dele, na frente de todo mundo, e diz assim: você é muito crente na frente dos crentes, mas é pior do que os ímpios quando está no meio deles. Toma vergonha na sua cara e vira crente, rapaz, você é o líder da igreja. E eles bateram boca, e bateram boca, e bateram boca, e bateram boca, e foi num ponto que tiveram que separar eles, mandar um para cada canto. Pedro continua em Jerusalém, Paulo vai para suas viagens missionárias e nunca mais eles se encontraram. Detalhe, os dois eram líderes da igreja. Paulo, quando chama Pedro à repreensão, e aí você vai ler as cartas 1ª, 2ª e 3ª Pedro, você vai ver que lá na frente a conduta de Pedro muda completamente. Ele chega a dizer assim: olha, uma porca, depois de lavada, e você solta, ela volta para onde? Para a lama. Assim é aquele que conhece a palavra de Deus e resolve voltar atrás. É como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Foi Pedro que escreveu isso. Porque lá na frente, no final da vida, ele entende que não valia a pena viver entre dois mundos ou estar em cima do muro. A Bíblia diz: não pense o homem de coração dobre que conseguirá alguma coisa do Senhor. Ou você é quente, ou você é frio. Se você estiver em cima do muro, Deus vomita. A nossa condição é de ser como esses amigos aqui, ó. Eles creram por alguém que não podia crer. Aquele paralítico não podia fazer nada, nem se mexer, está tão entrevado assim. Acho que nem viu Jesus. Mas o texto diz: Jesus, vendo a fé deles, olha para aquele paralítico e fala assim: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Olha o que diz o verso 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais? Arrazoais é pensar e cogitar sobre si, conjecturar sobre si. Arrazoai sobre essas coisas em vossos corações. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? O que era mais fácil? Jesus curar ele, despedir ou perdoar os pecados dele? O que era mais fácil, gente? Jesus resolver logo o problema dele e mandar ele embora ou perdoar os pecados dele?
Era mais fácil Jesus resolver o pecado dele e falar: meu filho, vai embora. Não era isso? Mas a obra de Jesus em nossas vidas, ela é completa. E aqui ele arruma uma confusão com todo mundo, os líderes lá da sinagoga. Os sacerdotes e os saduceus, os fariseus, o pessoal lá. Ele fala: gente, vem cá. Eu estou vendo que vocês estão cochichando entre vocês aí. Tá, isso aqui não tem poder, eu perdoo mesmo. E agora aqui, ó, Jesus vai fazer com que esse homem... Ele poderia ter sido perdoado e morrido logo ali mesmo. Já todo aleijado. Iria para o céu de qualquer jeito. E a Bíblia diz que lá nós receberemos um corpo glorificado, sem mácula, sem nenhuma falha. Um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Mas Jesus aqui, ele perdoa os pecados desse homem. E logo em seguida, no verso número 10, Jesus fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo de número 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: qual o esforço que você tem feito para levar as pessoas que você ama a Jesus, ou levar Jesus a essas pessoas? Talvez você diga: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu não sei a Bíblia, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas não é necessário muita coisa. É necessário um coração disposto. Porque aqui Jesus nem está falando para você ir para o meio da feira e começar a gritar para as pessoas, falando nada disso não. É a começar dos nossos. Quando o nosso comportamento começa a mudar, as pessoas ao nosso redor começam a perceber a nossa mudança. Sim ou não? É assim. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, os lugares que nós frequentamos, as conversas que nós colocamos na mesa, e assim vai. Servir a Jesus é muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Se você tem dificuldade nessa hora, peça a Deus nessa área, peça a Deus: Senhor, me capacita e me dá sabedoria para lidar com as pessoas. Todo mundo que entra no seu salão, todas as pessoas que fazem contato com você ali no telefone para uma compra ou uma venda, as pessoas que você encontra no seu local de trabalho, os seus vizinhos, as pessoas que se encontram na fila do banco, na fila da padaria, que passam na sua rua enquanto você está sentado na porta de casa, todas elas estão à procura de alguma coisa que elas não sabem o que é. E você sabe que é Jesus Cristo. Você não precisa pegar de Gênesis a Apocalipse, não. Às vezes, sabe o que pode salvar uma alma? Sabe o que pode salvar uma alma? Bom dia. Está tudo bem com você? Quando você vê aquela pessoa que é alegre, de repente ela está meio amuadinha ali, às vezes ela não precisa nem de uma palavra, ela precisa só de um abraço. Ou de uma mensagem. Ei, fulano, tudo bem? Como é que você está? Não, estou bem, tá. Mas está tudo bem mesmo? Já fez isso? Já passou por isso? Aí a pessoa rasga o coração. Poxa, eu falei, a pessoa não mudou, não quis nada com Deus. Mas você fez sua parte. Arrancou o telhado e colocou ela na presença de Jesus. O nosso trabalho é levar as pessoas a Jesus. Fazer o milagre, transformar, é com Ele, com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Se nós temos um amigo, e nós temos um amigo, ele se chama Jesus Cristo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento e colocasse a mão no seu coração e rapidamente pudesse refletir na letra dessa canção, de forma breve mesmo, e se lembrar que é Deus quem nos capacita e Ele é o nosso amigo de todas as horas, em todo o tempo. Se você necessita de fato de um alento, de uma capacitação, se você necessita de algo da parte do Senhor, hoje
É a noite onde você vai receber da parte de Deus tudo aquilo que você necessita, porque nós temos um amigo chamado Jesus Cristo, e Ele está sempre conosco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e pudesse refletir na letra desta canção. Deixa eu ver se o som vai tocar. Vai. Amém? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Jesus? Ninguém, né? O Espírito Santo de Deus está conosco a todo tempo, em todo lugar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, você que nos acompanhou pela internet. Deus te abençoe também. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Aqui do lado, ó, deixa eu ver, isso aqui, está aparecendo um QR Code, onde você também pode contribuir com essa obra, enviando seu dízimo, sua oferta, para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus, tá bom? Você que está em casa, Deus te abençoe, e até domingo pela manhã, querendo Deus. Vai ter a nossa Santa Ceia, acompanhe, ou venha na igreja e participe conosco. Tem um endereço em algum lugar aqui, ou então você entra no Instagram da igreja e acompanha tudo por lá, tá bom? Deus abençoe sua vida.